Olá, gente da minha igreja, gente da minha cidade, gente da minha região, gente que está me ouvindo. É muito bom a gente poder voltar a falar com vocês. Estamos neste domingo, abrindo já a tarde, para falar para vocês da palavra de Deus, do amor de Deus. Nós somos a igreja presbiteriana, aqueles que estão acostumados a vir aqui, a me ouvir, a participar dessa celebração, sabe muito bem como é que é o nosso estilo de culto. Somos uma igreja reformada, viemos lá da reforma da Alemanha, da Suíça, e depois Escócia, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Então nós somos uma igreja presbiteriana. Vocês são bem-vindos. Vocês são queridos a ouvir esta palavra. As ovelhas me conhecem, estão acostumadas com essa voz rouca, engraçada, rápida, taxinética, pula para lá e para cá, mas eles estão acostumados. Eu espero que também com este tempo que você está me ouvindo, acostumando a me ouvir, possa me entender quando estou falando. Nós sempre começamos as nossas celebrações num momento de reflexão, de confissão, de consagração. Então eu gostaria de começar este momento lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Diz assim o apóstolo das gentes, o apóstolo dos gentios, o antigo Saulo, perseguidor da igreja, agora Paulo, perseguido por causa da igreja. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, segundo o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, evangelho, prometido por intermédio dos seus profetas lá nas Sagradas Escrituras. E também, com respeito ao evangelho, a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com todo o poder, segundo o Espírito de santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, da igreja de Roma, chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo está fazendo um pequeno resumo do evangelho, pré-anunciado lá no Antigo Testamento pelos profetas, trazido ao mundo como descendente de Davi e levado aos gentios pela pregação do evangelho. Esse é o evangelho do Senhor Jesus, que nós temos o maior apreço por ele. Aliás, o evangelho é a minha grande paixão. Uns têm paixão por ideologia política, por músicas. Eu gosto muito de política, gosto de música, mas a minha grande paixão é Cristo e o seu evangelho. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esta noite, pelo tempo de oportunidade que Tu nos dás, de estarmos mais enclausurados, mais fechados, e pensarmos mais sobre a nossa vida, pensarmos mais sobre os nossos relacionamentos, pensarmos mais sobre a nossa vida espiritual. Oh Deus, embora o tempo seja muito difícil, de alguma forma o Senhor quer nos beneficiar com essas dificuldades. Ajuda-nos a entender melhor a nossa vida, Senhor, a refletirmos mais sobre a brevidade do nosso tempo, sobre a transitoriedade da vida, como a vida passa, como um piscar de olhos, a vida vai embora. Que a gente aprenda a pensar nessas coisas, e a gente aprenda a pensar na eternidade, aprenda a pensar no Pai da eternidade, que é Deus, aprenda a pensar no Filho que morreu na cruz, aprenda a pensar no Espírito que desceu no Pentecoste, aprenda a pensar naquilo que de fato é valor para a nossa vida, que é a eternidade. Ó Senhor, perdoa-nos às vezes que andamos tão negligentes, às vezes que fomos tão indiferentes, às vezes que não nos importamos com as coisas que realmente merecem ser pensadas e vividas, experimentadas. A gente releva para um segundo plano um monte de coisa. Deus, permita que esse tempo em que estamos quarentenados, possamos pensar sobre isso, possamos refletir e a gente ter um novo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como sempre nós fazemos, depois desse momento de reflexão, o coral canta, às vezes o coral infantil canta, mas estamos, obviamente, com esse buraco, com este gap, com essa falta. Portanto, nós vamos cantar de um outro jeito como cantamos, com um conjunto, com bateria, contrabaixo. Nós estamos fazendo isso de uma forma mais reduzida, mas não menos espiritual, não menos sublime.
Nós queremos adorar ao Senhor nesta noite, queremos glorificar e queremos bendizer o seu nome. Vamos louvar o grande Senhor do Evangelho, o príncipe da paz, o Senhor da nossa vida, aquele que rege o universo com a palavra do seu poder, Jesus. A Ele seja honra, glória, majestade, domínio, soberania, antes de todas as eras e agora pelos séculos dos séculos. Vamos louvar ao Senhor. Preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Esse é um momento muito importante para a igreja presbiteriana de Jaú e todas as outras igrejas presbiterianas do Brasil. Nós temos um modelo diferente de manutenção da igreja. Nós pensamos a igreja de forma diferente. A igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero, do diácono, nem dos líderes. A igreja é da igreja. Então nós, como igreja, sustentamos a nossa própria igreja. Esse é um momento muito particular dos membros da igreja aqui de Jaú. Mesmo os visitantes que vêm aqui, eles são convidados a não participar deste momento, porque nós contribuímos com os nossos dízimos e nossas ofertas, e nós, quando fizemos a nossa profissão de fé presbiteriana, prometemos sustentar também financeiramente a igreja. Então você que tem trazido o seu dízimo, sua oferta, continue fazendo isso, embora não esteja aqui na igreja. Você pode fazer isso através da conta que está aí na sua tela. Anote aí e coloque no banco, porque nós receberemos esses montantes e você pode mandar depois a sua comprovação, se você quiser, ou então você pode também telefonar nesse telefone que está aí, 3622-3057, que é o telefone da igreja. O secretário vai entrar em contato com o presbítero, um diácono, um líder da igreja, ele vai à sua casa apanhar esse dízimo. Então, este momento é um momento seu. Não se esqueça de fazer isso durante esta semana. Que Deus o abençoe também nesta área da vida espiritual. Então, gente, vamos continuar o nosso encontro espiritual, nosso momento de celebração. Eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 1, um trecho que a gente não gosta de ler muito, que nós chamamos de genealogia, isto é, a história dos descendentes de Jesus Cristo. Vamos ler. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Perez e a Zera, e Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, o rei Davi gerou Salomão, da que fora mulher Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio lá da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel.
Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, e Azor gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, e Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar Matã, e Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, e desde Davi até o exílio, 14, e desde o exílio até Cristo, 14. Muito bem. Normalmente, como eu falei para vocês, a gente não tem muita paciência para ler a história dos outros. Mal a gente consegue olhar um pouco a nossa história, ver quem foi seu avô, seu bisavô. A gente não tem muita paciência. Mas vou falar uma coisa. Tudo aquilo que eu trago em mim hoje foi constituído por algo nas circunstâncias da vida e foi constituído por alguém na história da minha genealogia. Na verdade, eu trago pedaços genéticos de dezenas e dezenas de pessoas antes de mim. Todo esse traço que eu tenho, psíquico, social, está tudo misturado nesta longa história que eu tenho de parentes que viveram no passado. Jesus também, como um filho de homem, também tinha a mesma história. Mas é interessante olhar a vida de Jesus, como é que a vida dele não foi só de gente muito boa, não foi só de gente muito ruim. Jesus soma nele tudo aquilo que há de ruim na humanidade, no homem, e tudo aquilo que há de bom no homem. Por que eu estou falando isso? Porque nesse trecho, a Bíblia diz que Jesus faz parte da descendência de Davi. Mas não Davi casado com aquelas mulheres honestas e boas. A mãe de Jesus, por descendência, foi a terrível mulher que traiu o seu marido Urias. Era uma mulher muito bonita. Betseba era uma mulher muito atraente. E Davi foi buscá-la. O Jesus que nós lemos da Escritura, aquele Jesus que a gente vê nos quadros da Idade Média, com aquele rosto quase sagrado, quase angelical, esse Jesus é fruto de um adultério. Vocês sabem que Betseba traiu vergonhosamente. Davi traiu vergonhosamente a Urias, mandou matar Urias, e deste casamento, diríamos adúltero, nasceu Salomão. Então notem que Jesus traz na sua genética o sangue de um fato, de um caso de prostituição. Você pode dizer, bom, por que você está falando isso, Cícero? Porque Jesus, ele traz sobre os seus ombros aquilo que há de mais sórdido, aquilo que há de mais sujo nos relacionamentos, aquilo que há de mais vil. Jesus traz isso dentro dele. Então, essa história tem tudo a ver com quem? Comigo. Ou na sua família nunca teve uma prostituta? Na minha família passada, do meu pai, da minha mãe, nós tivemos vários casos terríveis. Foi de lá que eu vim. E Jesus veio ao mundo para assumir e perdoar em mim o adúltero que eu sou na minha genealogia, o adúltero que eu sou na minha família. Mas Jesus também, ele é descendente de uma prostituta, Raabe, aquela lá de Jericó. Quando os espias entraram em Jericó, sabe o que eles encontraram lá? Gente má. E naquela cidade havia uma prostituta chamada Raabe. E todos os Jericó foram mortos, menos ela, porque ela acolheu os espias, judeus, hebreus. E agora ela vai fazer parte do povo hebreu. E vai se tornar mãe de Jesus por descendência. Olha, eu pergunto honestamente, que grego que gostaria de ter um Deus assim? Filho de prostituta. Que romano gostaria de ter um Deus assim? Que budista gostaria de ter um Deus assim? Que brahmanista, taoísta, shintoísta e tudo quanto é ista
Quem gostaria de ter um Deus que vem de uma descendência assim? Mas esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que veio ao mundo encarnado. E para redimir no seu gene e na sua história de vida por ascendência, todo esse lixo de relacionamento das famílias. Às vezes nós somos acossados e acometidos por situações graves, gravíssimas nos nossos parentes, quem sabe até na sua casa, quem sabe até na sua família, quem sabe até com a sua irmã, com seu pai, seu avô, coisas graves. E a gente não consegue perdoar, mas Jesus veio ao mundo para arrastar essas coisas que estão volitando dentro da gente, que estão como fantasmas gritando dentro da gente. Jesus levou na cruz, Jesus ali queimou, calcinou com o poder da sua morte todo esse lixo e trouxe vida nova, família nova, história nova, prefácio novo da vida. Que pessoa estranhamente maravilhosa é esse tal de Jesus. Descendentes de prostitutas, descendentes de adúlteras e de adúlteros. Salomão também foi um adúltero, Davi foi um adúltero. Então Jesus traz essa carga daquilo que é de mais vil, daquilo que é de mais rasteiro, daquilo que é de mais comezinho, daquilo que a gente mais se enoja e que talvez tenha cravado a nossa vida com lembranças tão amargas. Esse é o Jesus da Bíblia, essa é a história da descendência de Jesus. Isso é que a gente sabe. Talvez se ele mesmo fosse contar a história dele aqui no auditório lotado, nós íamos pensar, eu não vou querer um Deus desse. Olha a história da vida dele, olha a história da família dele. Porque na verdade nós trazemos essas marcas, e Jesus não. Ele era santo, nunca pecou. A Bíblia diz que ele andou fazendo bem, ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele foi santificado no ventre de Maria, a Santa Maria. E ali Jesus cresceu vendo essas coisas entre os seus irmãos, vendo essas coisas entre os seus amigos lá da sinagoga. E ele olhava e sentia misericórdia e pena. E ele sendo irmão deles, meu irmão, mas ele disse, é por isso que eu vim ao mundo. É por isso que eu, Deus eterno, me fiz carne, para fazer uma transfusão genética nesses homens, nessas pessoas. E Jesus fez isso lá na cruz do Calvário. Sabe o que acontece? Isso nos faz ficar mais próximos dele. Muito próximos, muito parecidos com ele, embora totalmente diferentes, ou ele totalmente diferente de nós, mas ele com os mesmos sentimentos de nós, com as mesmas propensões, sem nunca dar vazão a elas. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus que nós temos um sumo sacerdote, um intermediário, que se compadece do seu povo. Nenhum Deus fez isso por mim. Nenhum Deus da história da filosofia humana, da religiosidade humana, fez isso por mim e nem por você. Ele fez. Ele deixou as alturas, assumiu a humanidade daquilo que é de mais sujo e mais sórdido, mais imundo, mais vil, mais execrável, mais abominável. Ele assume isso e leva lá na cruz, sem nunca cometer nada. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele nunca pecou, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado. Sem pecar, se tornou o próprio pecado. É nesse sentido que eu falo que ele absorveu de mim esse lado mais obscuro, absorveu dos meus antepassados. Ele quer me dar uma nova compreensão da história, uma nova visão, uma nova genética espiritual. Ele é o Filho do homem, ele sente na sua carne, ele tem poros como eu tenho até hoje. Então ele é capaz de se compadecer do seu povo, porque ele se pegou esse pecado e ele colocou nele mesmo, de tal forma que Deus não conseguia separá-lo do pecado. Ele e o pecado para Deus na cruz eram a mesma coisa. Sem nunca pecar, ele se fez pecado por nós e levou sobre o madeiro
esta velha história minha, sórdida e suja. A história da sua família, do seu lar, da sua casa. Quem sabe você ainda traz isso e Jesus quer expurgar isso, purificar isso, queimar isso lá na cruz do Calvário, onde Ele derrama o seu sangue. Pastor, que história terrível é essa de Jesus? Mas espera aí, Ele não é só descendente de prostitutas, Ele também é descendente de príncipes. Nota que dentro da história genealógica de Jesus, você encontra o grande Davi, você encontra o grande Salomão, e depois uma série de reis, de quem Jesus era descendente, reis de todo quanto é lado, e Jesus trazia dentro dele, embora sentindo a dor do pecado humano, ele trazia dentro dele a galhardia, a beleza, a fidalguia, a cara de príncipe. Que figura estranha. Quando Jesus chegou lá diante de Pilatos, naquela turba gritando, povo desesperado, crucificam, Pilatos olhou para ele e ficou impressionado. A mulher de Pilatos disse: não mexa com esse homem, eu tive pesadelo a noite inteira com ele, eu não dormi a noite inteira, tem alguma coisa diferente nesse homem. E quando Jesus chega lá no Gábata, em frente o Pilatos olha para ele e diz: tu és o rei dos judeus? Que Jesus respondeu: tu o dizes. Você está vendo que eu sou, você está dizendo porque você sabe que eu sou. Mas como é que pode haver um rei com a coroa de espinho? Como é que pode um rei derramando sangue? Que rei esquisito é esse? Mas Pilatos viu alguma coisa nele que era diferente de todos os homens, inclusive de César. Disse: tu és o rei dos judeus, eu sei que você é. Quem foi rei nunca perde a majestade, é a cara dele. É engraçado esse negócio de talhe, né, de tez principesca. Eu tenho um irmão mais velho que eu, nós somos em 10 irmãos. O meu irmão mais velho que eu, ele parece muito comigo, só que ele é bonito e eu sou feio. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o meu irmão é muito parecido comigo porque ele roubou a minha beleza. E eu sou muito parecido com ele porque eu roubei a feiura dele. Então ele é muito bonito e eu sou feio, nós somos parecidos. E é interessante que qualquer roupa que ele coloca parece roupa de grife. Parece roupa chique, que ele comprou em shopping, não sei onde. Eu posso colocar um Giorgio Armani, posso colocar um Calvin Klein, eu vou parecer sempre isso aqui mesmo. Então havia em Jesus um jeito, uma postura, uma colocação, um modo de falar, de olhar, de expressar, que só um rei poderia fazer. Jesus é descendente de príncipes e de prostitutas. Notem, porque ele também traz dentro dele, não só o lado sórdido da humanidade, mas também ele traz o lado glorioso, o lado principesco. Ele traz a sabedoria dos homens, a inteligência dos homens, a capacidade de convencer dos homens, a capacidade de fazer milagres que os homens também fazem, não somente através da ciência, mas também milagres através da força do pensamento. Então tudo isso que o homem também tem de glorioso, tem de belo, as arquiteturas, os quadros, as músicas, as pinturas, as engenharias, essas coisas tremendas que a gente admira tanto no ser humano, ele traz também dentro dele. Por que ele fez isso? Porque ele precisava de somar tudo aquilo que há de belo e feio na humanidade e levar sobre si lá na cruz. Foi isso que ele fez. Lá na cruz subiu o Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de Betseba, filho de José, filho de Davi. A intenção de Mateus era traçar uma linha genealógica de tal modo que chegasse em Davi. E ele de cara diz que ele era filho de Davi. E Paulo, no texto que lemos lá no começo de Romanos, dizia que ele era da raiz de Davi. Então é essa pessoa estranha e maravilhosa que a Bíblia conta a história dela.
o Jesus, o Logos, o Deus eterno encarnado, a eternidade habitando no tempo, a santidade habitando no pecado, o belo habitando no feio. Isso é evangelho. Eu queria fazer uma pergunta retórica, obviamente. Onde você viu um Deus assim? Que Deus que você já leu sobre ele que é assim? Jesus é esse, filho de príncipes e prostitutas, para que pudesse levar sobre a cruz, não somente o lado sórdido, mas também a beleza da criação. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, aquele que está em Cristo é nova criatura. A palavra criatura no grego seria melhor dizendo, aquele que está em Cristo é nova criação. Criatura é muito individualizada, criação envolve tudo. Jesus é esse que envolve o homem numa nova criação. Ele faz tudo de novo no homem todo. Atinge o seu lado mais escuro, atinge o seu lado mais glorioso, atinge o seu lado mais feio, atinge o seu lado mais belo. Ele é o filho de príncipes e de prostitutas. Essa figura é muito estranha, é muito maravilhosa, é muito atraente. As pessoas, quando se encontram com ele, de verdade, nunca mais são as mesmas, porque a beleza que ele tinha, natural, se esplende e a feiura é apagada. Que Deus nos abençoe a compreender um pouco mais sobre esse Jesus e levar lá na cruz do Calvário tudo aquilo que você tem de bom e dizer, melhora, Senhor, porque tem que melhorar. Tudo aquilo que tem de ruim, tira, Senhor, porque não dá para viver com isso. Que Deus nos abençoe. Ele é o filho de príncipes e de prostitutas. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui terminando já esse encontro. Falamos da Bíblia, dessa pessoa maravilhosa que é Jesus. E eu espero que você tenha uma noite tranquila de sono, mas que você pense um pouco nisso que falei, nessa história maravilhosa, atraente, diferente de tudo que você já ouviu. Se você pensar e parar de dizer, olha, nunca vi coisa igual. Então você pense sobre isso, e a gente vai se encontrar, se assim Ele quiser, no próximo domingo, nesse horário, você vai me ouvir novamente. Aproveito para dizer que temos mensagens diariamente, pequenas mensagens de 3, 4 minutos no máximo. Você pode acessar os canais da igreja e você vai encontrar ali. Outra coisa que eu quero falar é sobre a escola dominical. Você que é aluno da escola, assista às aulas. Os professores estão preparados para isso. As mães das crianças não percam a oportunidade de levar a criança ali no vídeo e estudar com elas a Escritura Sagrada. Talvez o seu marido não tenha deixado você vir com os filhos, aproveita agora, faça isso. E os professores estão animados, estão entusiasmados, tá bom? Então deixo um grande abraço e eu quero encontrar com você no domingo que vem. Vamos orar? Pai, agradecemos-te por esta noite tão linda, por esta escritura, esse trecho da Bíblia tão atraente. E pedimos-te, Deus, que Tu nos ajudes a enxergar quem é Jesus. Para a glória dEle que nós oramos, e em nome dEle, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a luz, a iluminação do Espírito, estejam com vocês e com todos nós que amamos ao Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Até a próxima.